Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo da matéria aí desse mês de abril, para as palestras, né, desse mês. O material desse mês que a gente escolheu aqui no CAB é o azul mais azul que o anil, que o índigo, né? É o azul mais azul que o anil, só que com o índigo ali, justamente porque a gente está comemorando assim esse ano e esse mês da DE, mas também dos jovens, né? E essa luta da juventude na vanguarda, e esse escrito, justamente, ele toca um pouco nesse ponto dessa analogia que ele usa sobre o índigo, sobre o azul mais azul que o anil. Aí deixa eu pegar aqui o. Cadê? Até aqui. Aí a introdução, né, desse escrito é o BVD 25, né? A introdução ele fala, né? Uma analogia citada várias vezes, né? Entre os escritos de Nichiren. É justamente o azul mais azul que o índigo. Trata-se de uma expressão mencionada em uma antiga literatura chinesa. Até mesmo o Tiantai, ele falava sobre isso na obra dele, né, que é a grande concentração e discernimento. Né, e isso tudo é baseado no fenômeno da natureza, onde a tinta, né, que eles tingiam os tecidos, que era produzida, né, a partir da planta do índigo, né, ou anil. Aí eles falavam que... Opa, deixa eu permitir aqui a entrada. Eles falavam que quanto mais você colocava essa. Quanto mais você pintava, mais forte ficava a cor, né? Mais escuro. Quanto mais você tingia, né? Repetidas vezes, né? Mais ficava intenso, né? Aquela cor. E mais escura, né? Ficava do que a própria cor original do índigo. Aí a analogia é utilizada para indicar o constante aprimoramento da fé. Né? A gente sempre conversa sobre isso, e Sensei sempre incentiva, né? A gente sempre perseverar, sempre ser constante, né? Fortalecendo-a cada vez mais, né? Como também para mostrar a importância, né, de os sucessores se desenvolverem, tornando-se melhores que os antecessores. Né? Os sucessores Ikeda, né? A DE e os Danshibos, os Ajoshibos, ter esse treinamento com os mais experientes é justamente tingir ainda mais esse azul, né? Tanto que no ano passado e agora esse ano também, o Sensei ele nomeou, né, a Academia Índigo por causa disso, né? Porque é um novo florescer, novo renascimento, né, da juventude soca. Depois dessa pandemia, quer dizer, depois não, né, durante ela, mas assim, a gente está no momento de restabelecer a HK novamente, né, restabelecer as atividades. Aí, o resumo do cenário histórico, né, dessa carta de Daishonin, ele escreveu em Minobu, né, no 8º mês do primeiro ano da era Keiji, que é 1275, bem no finalzinho, né, da vida dele, e endereçou a Oto, que é filha de Nichimyo, uma firme seguidora que vivia em Kamakura. Kamakura, no caso, acho que era a capital da época, né, dessa era. Aí, apesar de ter sido endereçada a Oto, esta carta foi obviamente escrita para sua mãe, a quem Dachunin havia nomeado como Venerável Nichimyo, numa carta datada do 5º mês de 1272. Praticamente nada se sabe sobre Nichimyo, além do fato de que, acompanhada da filha Oto, visitou o Nichiren Daishonin enquanto ele estava exilado na ilha de Sado. A viagem de Sado era perigosa, e Daishonin ficou realmente impressionado com a fé resoluta
de Nichi Myo, né? Então realmente foi um desafio inimaginável. No trecho aqui apresentado, Nichiren faz uma parafrase de uma passagem contida no famoso clássico chinês Xunzi, e incentiva a Nichimyo a fortalecer a fé ainda mais para que ela possa obter maior vitalidade e boa sorte. Aí o título dessa carta origina-se de uma passagem contida em anotações sobre o Sutra do Nirvana, que diz: nosso corpo é insignificante, mas a lei é suprema. Deveríamos dar a vida para propagar a lei. A Shonin declara que, independentemente de as pessoas o odiarem e o perseguirem, pela razão de a lei ser suprema, ela será infalivelmente propagada. Assim, ele complementa dizendo que, após a sua morte, tanto seus restos mortais como as pessoas que o apoiaram serão respeitados. Então a gente, né, tem a prova viva aí da gente estudar isso mais de 700 anos depois da morte dele, né? A gente ainda estudar e praticar essa lei, né, a lei mística, né, na Gakkai. Aí agora eu vou passar para a Venise continuar o nosso estudo. Obrigada. Eu já ia falar, se eu travar, eu dou um F5 e volto. Dorival, você correu muito, volte, por favor, volte para nós. Aí, pronto. Eu fui buscar, parafrasear, aqui diz que consiste em condensar as ideias de um texto com palavras diferentes para não se tornar um plágio. Então, ele estudou, né, e condensou isso no novo estudo. É só da Shonin mesmo para ser assim. Então, vamos lá. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Preciso dizer que a querida Patrícia não pôde estar aqui hoje porque ela teve uma crise alérgica, mas ela mandou beijos e abraços a todos, e ela está triste por não participar, mas ela já disse que ela vai, na próxima, ela vai sozinha, para poder compensar a falta de hoje. Então, vamos lá. O Gosho, a supremacia da lei, pode ser considerado um escrito em que Nichiren descreve a sua batalha contra todo o Japão. Na época em que esta carta foi escrita, notícias de morte e destruição causadas pela invasão mongol difundiam-se por todo o país, deixando as pessoas aterrorizadas ante a perspectiva de ocorrer uma segunda invasão. É para a gente sentir, né, como estava o coração deles. Esta carta contém a corajosa afirmativa de Daishonin de que aquele era o momento de toda a população que estava dominada. Segura aí, Dorival, volta. Esta carta contém a corajosa afirmativa de Daishonin de que aquele era um momento de toda a população dominada pelo medo e ansiedade aceitar a filosofia verdadeiramente humanística como a sua base. É provável que muitas pessoas na sociedade tivessem presumido que, por Daishonin ter se mudado para o Monte Minobo, ele havia se retirado do mundo. Mas não foi assim, não. Ele jamais afrouxou o mínimo que fosse a sua batalha espiritual. Ao contrário, por meio do próprio exemplo, ele ensinou aos discípulos o destemido espírito de desafiar incessantemente até o último momento. Então, deve ter sido extremamente inspirador para os discípulos da época aprenderem um firme espírito de procura do mestre por meio destas cartas. Não há dúvida que o seu vigor e dinamismo espirituais deixaram uma impressão profunda e duradoura no coração deles, naquela época, como em nós também, nos dias atuais, não é mesmo? E com certeza por todo o futuro. Nichimyo, que recebeu a carta, deve ter se sentido inspirada a se aplicar na prática com nova determinação, atendendo ao pedido de Daishonin para que sempre avançasse com ele, independentemente das circunstâncias. E todas nós somos Nichimyo. Nós temos que ler esse escrito e nos colocar no lugar dela, tá certo? Agora sim, vamos para o trecho do escrito. Por favor, Antônio, você pode ler essa primeira parte? Eu dividi em duas partes por causa da letra, para ela ficar grande. Tá certo. Independentemente do homem com quem você vai se casar, se ele for um inimigo do Sutra de Lotus, não deve segui-lo.
fortaleça sua determinação mais do que nunca. O gelo se forma a partir da água, porém, é mais frio do que ela. A tinta azul origina-se do índigo, mas quando utilizada para atingir algo repetidas vezes, aqui é a Isso. continuação. Agora eu vou pedir para o Dorival trocar a página. E Pedro Borges, tu pode ler, por favor? Está fechado o áudio. A cor resultante fica ainda mais intensa do que a própria planta do índigo. O suco de lótus é sempre um beijo, mas se você fortalecer sua determinação constantemente, sua força será mais forte que a de outras pessoas e receberá mais benefícios que elas. Muito obrigada a ambos. Então, ele começa dizendo, independentemente com quem você vai se casar, ter a fé como bússola, como chave para a harmonia familiar, não se deixar levar, né? Determinar-se, agir com determinação. Fortaleça a sua determinação mais do que nunca. Então, a fé na lei mística serve de bússola para navegar pelos mares bravios da vida e da sociedade. O mais importante de tudo é não sermos dominados pelas influências negativas. Pode trocar a página, Dorival? Mas sim fazermos da fé o centro de nossa vida diária. A verdadeira felicidade escapará eternamente de nós se perdermos de vista o caminho correto da fé. Então, assim, não é que não é para casar com quem não é budista, mas é preciso casar com uma forte determinação, de jamais se deixar levar pelas influências negativas, né? Ser a chave que faz a harmonia familiar, ser o motivo da harmonia familiar, né? E fazer a fé o centro da nossa vida diária. Então, pode seguir, muda ele cita o exemplo do mundo natural, né? O gelo se forma a partir da água, porém, ele é mais frio do que ela. O gelo é água congelada, diz o sensei, mas é muito diferente da água em termos de suas propriedades, não é? A dureza, a frieza, então é bem diferente. O gelo é feito de água, mas ele é bem diferente dela. A tinta azul origina-se do índigo, mas quando utilizada para atingir algo repetidas vezes, a cor resultante fica ainda mais intensa do que a própria planta do índigo. Pode trocar. A tintura azul, por sua vez, origina-se das folhas da planta de índigo, que está à esquerda. No entanto, o tecido ou o fio que for embebido várias e várias vezes nessa tintura, ficará com uma tonalidade de azul muito mais profunda que a cor original das folhas da planta de índigo. Esse exemplo, o Guilherme citou antes, são os nossos sucessores, não é? Eles devem se tornar mais azuis do que o azul, porque eles vão praticar mais fortemente do que nós. Então, é importante repassar a prática, né, para os nossos filhos, nossas famílias. Aí finaliza dizendo, o Sutra do Lótus é sempre o mesmo, mas se você fortalecer a sua determinação constantemente, sua cor será mais forte que a de outras pessoas, o seu aspecto, não é? E receberá mais benefícios do que elas. Então, o que importa é o coração, não é? Aprendemos desde o princípio a sinceridade e a continuidade da prática da fé. Isso que importa no fundo de tudo. Não, né? Nós já estudamos tantas vezes que não é riqueza, não é posição social, e sim o nosso coração, que faz toda a diferença. Para seguir em frente, eu vou chamar o Dorival. Muito obrigada por enquanto. Continuando de onde a Vinícius parou, né, sobre a explanação do presidente Queda, o presidente Queda sempre traz, né, os goshos, quando são lidos, para a nossa própria realidade. E ele está escrevendo isso alguns anos atrás, mas é como se fosse hoje para todos nós, né? Então, quando a gente lê a explanação do mestre, a gente compreende mais ainda o que o próprio Nichiren Daishonin queria dizer com suas analogias. E as analogias são muito importantes, mas temos que ter atenção de como, o que Nichiren Daishonin quer dizer com isso. Então, Nichiren Daishonin, ele fez essa carta, como o Guilherme mostrou lá no cenário histórico, né, para uma seguidora.
Mas o fundo de cena dessa história é justamente que o próprio presidente Queda utilizou para incentivar a divisão dos jovens. O azul é mais azul, né, que é o Nil. Então, quanto mais você colocar... Essa tintura é mais para quem trabalha com tintura, né? Sabe que quanto mais adição você colocar, mais azul fica. Então, fica fácil de você compreender a analogia quando você compreende o que está sendo dito na prática, né? É como a água e o gelo. A água e o gelo são o mesmo componente, né? Mas eles se tornam diferentes. Então, dá para a gente saber, quando a gente conhece na prática, o que quer dizer isso. Então, muito interessante essa matéria, porque ela traz justamente essa praticidade que a gente pode traduzir os fenômenos naturais, né, dentro do ensino do budismo. Aí, continuando aqui, na expansão do presidente Queda, que é fortalecer várias vezes a determinação multiplica os benefícios. Então, quanto mais a gente fortalece a nossa própria fé, porque a fé, ela não pode vir do nada, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser praticada para poder ser fortalecida, né? Então, é a partir dos dois veículos, né? O estudo e a prática que fortalece a fé. A gente aprendeu isso desde o início. Aí ele diz aqui nesse trechinho, né? Traçando um paralelo com esse fenômeno, Nichiren Daishonin escreveu: o Sutra do Lótus é sempre o mesmo, mas se você fortalecer sua determinação constantemente, sua cor será mais forte que a de outras pessoas e receberá mais benefícios que elas. Só cuidado que não é que o Sutra do Lótus a cor dele vai mudar, né? Ou vai ficar mais intensa, mas é a sua própria cor, próprio interior, que vai se intensificar mais ainda. E com isso, como o próprio escritura de Nichiren Daishonin esclarece, que você terá muito mais benefício com esse fortalecimento da sua fé. Então é maravilhoso quando a gente lê esse trecho do escrito de Nichiren Daishonin, que está no Sende, volume 1, página 653. Fortalecendo, segundo essas palavras, por meio da fé cada vez mais forte, desfrutaremos energia e vibração ainda maiores, tanto mental quanto física. Então, o próprio Nam-myoho Renge-kyo, quando ele é recitado, ele tanto faz bem para a nossa mente quanto para o nosso próprio corpo. Quem muitas vezes não chegou cansado do trabalho e sentou na frente do oratório para fazer o Nam-myoho Renge-kyo? Eu já escutei esse relato, né? Parece que você revigora o seu próprio corpo. Então, você sente na prática as próprias palavras douradas de Nichiren Daishonin. Aí ele continua, né? Ao mesmo tempo, os benefícios se manifestarão ainda mais, com mais clareza em nossa vida. Fortalecendo nossa fé repetidamente, conseguimos manifestar dentro de nós o estado de Buda, que é indestrutível como o diamante. Olha que maravilhoso, hein? Já foi falado, né, que o diamante só pode ser polido por outro diamante. Então, aqueles que trabalham com joias, quando eles fazem o polimento da gema para se tornar a pedra diamante, eles utilizam o pó do diamante para poder fazer o polimento. Então, só há algo tão forte quanto o diamante para polir outro. Nichiren Daishonin emprega analogia para descrever essa grandiosa transformação na passagem. A madeira é vulnerável ao fogo, mas o sândalo não pode ser queimado, né? Então, assim, isso é analogia, né? A gente não vai fazer isso na prática, queimar o sândalo, né? O fogo se extingue com a água, mas a chama que cremou os restos mortais do Buda não poderá ser extinta. Então, tudo isso, quando você busca nas escrituras, são analogias e tem que ser compreendidas. O que ele quer dizer com isso, né? Ele está falando sobre a intensidade da prática. Aí, continuando aqui. Ao reafirmarmos continuamente o
comprometimento com a fé, né? Quanto mais comprometido eu fico com a fé, nossa vida nessa existência transitória, que a vida é transitória, fica enfeitada com os eternos e indestrutível tesouro da eternidade, felicidade, verdadeiro eu e pureza. Então, isso eu já tinha estudado em outra passagem, que são as 4 virtudes. E essas 4 virtudes, elas se manifestam na vida de cada pessoa quando você fortalece sua fé a partir da prática, né? Então, esses tesouros são a eternidade, não se fala, né? Quanto mais a gente cuidar do nosso próprio corpo e da nossa mente, mais a gente pode levar adiante a nossa longevidade. A felicidade, a gente sente essa felicidade e foi o próprio Daisaku Ikeda, né, que uma vez falou que quanto mais, mesmo diante de todos os sofrimentos, a gente nunca deve deixar de ser feliz, né? Então, ser feliz em primeiro lugar. Verdadeiro eu e pureza, né? Que é a própria simbologia da flor do lótus, né? Que ela nasce no pântano, mas continua pura e limpa, né? Fortalecer constantemente nossa fé. Portanto, fortalecer sua determinação constantemente significa perseverar na prática budista. E a gente sabe muito bem que nada é fácil, mas continuar, né, perseverar é o essencial para fortalecer a nossa fé. Significa não temer os obstáculos, ou melhor, empregar os obstáculos como impulso para reunir uma fé cada vez mais forte e polir ainda mais a vida. Então, como se diz, né? Utilizar a própria dificuldade, o próprio sofrimento, como um degrau para você poder ultrapassar, né? E poder aprender e crescer com aquela situação. Então, você sair mais fortalecido. Agora eu vou... O que a gente pode ver mais, Venise? Eu vou passar para você de volta. Sim, fazer igual aquele. Você quer trocar? Não. Então, continuando, o Nichiren, ele em vários escritos, né? Ele solicita aos seguidores, para Shijo Kingo, o que ele já escreveu, fortaleça sua fé mais do que nunca. Oi, ela já volta. Voltou. Só mais um pouquinho. Voltei. Para Shijo Kingo, então, fortaleça a sua fé mais do que nunca, e o Senhor deve reunir o grande poder da fé. A outra, Dorgival, qual é a próxima? Também elogiou a monja leiga de Kubo por sua fé cada vez mais forte. A monja leiga de Ueno, para empenhar-se com atitude ainda mais séria e sincera na fé. E a última, a disposição de continuar a se empenhar ainda mais arduamente, essa é a essência da fé e a chave mais fundamental para a prática do budismo Nichiren. Então, dessa forma, Daishonin insiste aos seguidores de fé exemplar que continuem a fortalecer ainda mais a sua determinação. Em outras palavras, a disposição de continuar a se empenhar para a prática do budismo, para se empenhar ainda mais arduamente, é a essência, né, a chave fundamental para a prática do budismo, Nichiren. Tanto Daishonin como Shakyamuni empenharam-se com um comprometimento firme e sempre renovado, vivendo com espírito de luta até o fim. Aí o sensei diz que o próprio Makiguchi e o Toda, os 2 primeiros presidentes da Soka Gakkai, também fizeram dessa mesma forma. Agora ele quer ensinar a nós, seus discípulos, ele diz assim, e agora, quero ensinar esse espírito essencial da fé a meus discípulos. Somos nós. A vida, em certo sentido, é uma constante batalha contra os impasses.
Enquanto estivermos vivos e continuarmos a desafiar a nós mesmos, estaremos destinados a nos aproximar de difíceis obstáculos que bloqueiam o nosso caminho. Se a vida fosse sempre uma navegação tranquila e se nunca tivéssemos contratempos, seria sinal de estagnação. Aí ele cita um trecho da juventude dele, né? Que os negócios do Toda não iam bem, ou na realidade estava uma grave crise financeira. Naquela época trabalhou arduamente para poder resolver a situação, e ao observar, o Toda observou que ele estava exausto, né? O Toda disse para o Daisaku Ikeda: a fé é uma batalha sem fim contra os impasses, é uma batalha entre o Buda e as funções malignas, entre as forças positivas e as negativas. É por isso que dizemos que o budismo é vitória ou derrota, né? Ou a gente vence, tem que vencer e vencer, mas se a gente não se dedicar para vencer, infelizmente não vai vencer, não é mesmo? Então, por isso que tem que se esforçar, tem que fortalecer a prática. Eu acho que tem que trocar aí, Dorival, a página. Deixa eu ver. Isso seria sinal de... pode vir na próxima. A outra, deixa eu ver. Isso, já é outro poema. Então, o sensei, para finalizar, né, ele diz o seguinte: eu gosto muito desse livro. Pode existir uma história mais maravilhosa do que a sua? É da DFJ, mas eu adotei para mim. São trechos dos Goshos, aí de alguns Goshos, né, não são todos. A supremacia da lei, o presidente Ikeda diz o seguinte: ciente de que Nichimyo já possuía a forte fé, Nichiren a instiga, né, a intensificar a sua decisão mais do que nunca. Utilizando várias analogias, ele ensina que quanto mais forte a nossa fé, mais radiante será o nosso brilho e mais benefícios obteremos. Essa é a moral da história. O fato de conseguirmos ou não demonstrar o poder do Nam-myoho Renge-kyo, porém, depende da força da nossa fé e prática. Ele diz, abre aspas, suplantarei qualquer adversidade. A verdadeira satisfação na vida advém dessa determinação, aliada à disposição de fortalecer nossa fé mais do que nunca. E finalizando, ele diz: o importante é manter sempre nossa mente concentrada em seguir em frente. O desafio de vencer obstáculos irá se tornar a própria causa para expandirmos consideravelmente nossa condição de vida. Se lutarmos ativamente para solucionar nossos problemas, conseguiremos claramente mudar nosso interior e transformar o nosso karma. Sempre que nos vemos encurralados num beco sem saída, na verdade, estamos diante de uma oportunidade para consolidar a vitória. E é a fé cada vez mais forte que nos possibilita romper tais impasses, né? Como é o tema é o azul mais azul que o índigo, a BSGI disponibilizou um trecho desse poema, O Azul é Mais Azul que o Anil, que os senhores conhecem, é 1 quilômetro de poema, e um trecho bem importante para esse mês de abril, que é a divisão dos estudantes. Nós pegamos esse trechinho que diz: a expressão da genuína vida dos jovens, pura e vigorosamente, anunciavam a ascensão do sol novo e fulguroso. Ó 16 de março, eternizado ficará para sempre. Nesse dia, em torno do venerado mestre, delineou-se o modelo do Koseirufo e tornou-se o dia do juramento, inalterável por todo o eterno futuro da luta conjunta de mestre e discípulo. Então, essa luta conjunta eterna. Nós desejamos, né, excelentes encontros e uma gratidão também eterna por vocês nos darem esse tempo para a gente estar expondo o assunto. Muito obrigada. Parabéns a todos por esses estudos. Vamos todos abrir a câmera. Vamos lá, pessoal. Parabéns.
Ainda tem gente faltando aqui na minha telinha. Tua tela está mais completa, Vinícius? Aqui está faltando metade. Aqui o pessoal está de câmera fechada, talvez seja a minha internet, mas eu vou printar a tela aqui. Ó, o Luciano Pedro. Luciano Pedro, abra sua câmera. Eliane, Tereza, Ana, Mônica, José Roberto. Vamos lá? Oi. 1, 2, 3. Sensei. Era isso, mais um pouquinho. Cadê você? Para mim foi. Cadê aqui? Não revelou, não. Eu acho que queimou essa foto.